Fred, por favor, aplausos. Você que sabe, se quer o microfone, pode apresentar daqui. É só ligar para cima. Alô, maravilha. Obrigado, Edilson, aí, pelo convite. É um prazer falar aqui para vocês hoje. 95% do que eu sei sobre esse tema é graças ao Edilson. Então, foi uma honra aí, receber o convite. Eu sou fundador do Brota. O Brota é uma plataforma de crowdfunding. Nós ajudamos a captar investimento para pequenas empresas através da internet. E como o Edilson colocou aqui antes... Está meio ruim esse microfone aqui, deixa eu... Alô, acho que melhorou. Como o Edilson colocou antes, o blockchain, os ICOs, eles representam uma nova forma de captação de investimento, um novo tipo de crowdfunding. Eu vou falar aqui um pouco hoje que eu entendo que esse é o verdadeiro crowdfunding, no sentido de que ele capta dinheiro, muitas vezes, com os próprios usuários, com as pessoas que atuam naquela rede. Exemplo que ele colocou aqui de um Ethereum, por exemplo, que emite esses tokens, e as pessoas que têm os tokens, elas precisam desse token, elas precisam dessa moeda, dessa ficha, para atuar no serviço. Nós, no Brota, há 3 anos, viemos trabalhando esse conceito com empresas de captar investimento de forma descentralizada, pulverizada, e muitas vezes com seus próprios usuários. O primeiro crowdfunding de investimento no Brasil foi feito por nós mesmos, pelo próprio Brota, em 2014, e a ideia era exatamente a mesma. A ideia era... Estou gostando disso aqui. Alô, alô. A ideia era captar investimento com pessoas que fossem usar o nosso serviço. Nós somos uma plataforma de investimento, então eu mirei a minha captação para quem trabalhava na indústria de venture capital, quem era investidor anjo, quem era dono de empresa, empreendedor, que tivesse contato com esses empreendedores. Tá? Então, hoje, essa introdução é para dizer que o ICO, para nós, é uma continuidade do que a gente vem fazendo. A gente percebe, há 3 anos, uma série de resistências de empreendedores a isso. A gente vem sentindo a imensa parte da indústria tradicional, seja de investidores anjos, ou mais profissional ainda, de fundos de investimento, torcendo o nariz para o que a gente vem fazendo aqui. Crowdfunding é para quem não consegue captar dinheiro com fundo. Crowdfunding é quem não capta com gente sofisticada. E como o Edilson muito bem colocou, a gente começa a ver que gente que tem toda a competência para captar dinheiro com os melhores fundos do mundo, daqui a pouco chegam na internet e falam, eu não preciso de ninguém, eu quero usuário, eu quero as pessoas que vão consumir o meu produto. Eu não preciso da parte do smart money do VC, porque esse smart money do VC, ele vem junto com controle, ele vem junto com um contrato desse tamanho, com uma série de cláusulas que te prendem a ele. Se agora eu posso captar recursos de uma forma mais rápida, mais barata, porque eu estou captando com o meu próprio consumidor, aquele que vai usar o meu recurso, e a termos melhores, por que não usar isso? Nem que seja uma parte da minha captação dessa forma. Não preciso fazer também um ICO inteiramente com o crowd, com a multidão. Eu posso fazer parte disso com essas pessoas, de forma descentralizada, e posso também captar, como o Edilson mostrou alguns exemplos, com alguns fundos, com algumas pessoas e instituições que eu conheço, que eu gosto de trabalhar junto, que eu sei que, de fato, vão estar mais próximos de mim, me agregando com valor. Então, eu queria contar um pouquinho da nossa visão aqui, de que há no Brasil um caminho muito fácil, eu diria, ou um caminho bastante favorável para se realizar emissões de moedas, de criptomoedas, de tokens, de forma regulada. Nós temos apenas 3 meses uma regulação da CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é a xerife do mercado de capitais. É essa instrução aqui, chamada 588.
que é uma espécie de um sandbox, que é um termo muito usado aí pelos programadores. É uma espécie de um laboratório onde é regulado, é uma regulação, mas ela é uma regulação muito leve que permite uma série de inovações. Eu vou falar um pouco sobre ela, então. Em primeiro lugar, entendendo o que as principais características dessa regulação da CVM da 588. Para quem ela se destina? Ela se destina a todo tipo de empresa societária, certo? Não pode, o Ethereum não poderia captar nisso, porque o Ethereum, na sua base, é uma fundação, é uma organização sem fins lucrativos. Então, a CVM, nesse caso, ela não atende a esse tipo de organização, mas se você tem uma empresa, seja ela uma limitada ou uma SA, você pode captar. Desde que essa empresa não tenha faturado mais do que 10 milhões de reais. Então, a gente está falando aqui para uma empresa que começa agora, e todas essas aqui não tinham receita, eu acho que o Edilson mostrou, que captaram centenas de milhões, isso não é um problema, porque ela, até 10 milhões de reais no último ano, ela pode usar essa brecha da regulação. O outro ponto é, qualquer um pode investir, não tem limite, e isso é um ponto importante aqui do ICO e do crowdfunding, ele está aberto a qualquer pessoa investir recursos, não precisa ser investidor qualificado, não precisa ser investidor profissional, entretanto, o investimento, para ser feito além de 10 mil reais ao ano, o investidor, a investidora, precisa se declarar, assinar um termo afirmando que aquele investimento não representa mais do que 10% do seu patrimônio. Quero investir 50 mil reais no ICO do Original Mai, que está aberto, se ele fosse um equity, não é, né? É um utility, mas, não tem problema, você pode investir 50 mil reais, desde que você assine lá um contrato digital, dizendo que você tem pelo menos 500 mil reais, ou de rendimento anual, ou de recursos financeiros líquidos. Tá? E, por último, a CVM colocou uma série de regras, o seu white paper, você pode fazer, como eu disse, colocou todo o seu white paper, escrever o código, como funciona, mas, ainda assim, existem alguns campos, são 8 seções, que detalham de uma forma padronizada, estandardizada, quais são as características daquela oferta. Quem são os sócios daquela empresa, qual é o CPF deles, qual é o resumo deles, o balanço dessa empresa e o demonstrativo de resultado, se ela tiver, qual é o histórico dessa empresa. Então, tem algumas características, nada muito complexo, algo que em 1 dia, 2 dias, no máximo, está tudo preenchido, toda a documentação em cima. Então, a gente entende que isso é uma vantagem até, porque antigamente a gente tinha que seguir um determinado padrão de apresentação. Então, é como se a gente colocasse um white paper no ar, cheio dos disclaimers, cheios de avisos de risco e etc. Então, nada disso mais é necessário, você constrói o seu deck, constrói o seu white paper, só se for isso que você for lançar, e, além disso, tem um link lá no seu site para as regras da CVM. Quando faz sentido? Aqui o Edilson já colocou, então eu não vou me estender, mas, em essência, aqui é sempre que há um efeito de rede, esses são os principais modelos de negócio onde faz sentido você emitir um token, uma moeda dessas. Isso é muito parecido com o crowdfunding. As empresas que nos procuram para fazer crowdfunding, elas querem não captar com o investidor anjo. Hoje a gente tem uma empresa que vai abrir em breve. Bom, essa semana a gente teve uma que bateu um recorde de captação. Em 3 dias ela captou R$1 milhão pela plataforma, e é uma cervejaria. Certo? Então, para ela, quanto mais investidores, clientes, usuários que vão na fábrica, lá uma cervejaria artesanal, forem consumir o produto, melhor para ela. Ela já investiu de dinheiro dos sócios lá alguns milhões de reais para botar o produto no ar. Agora, ela precisa de marketing, ela precisa de gente, não só o marketing também, ela precisa de gente, de milhares de pessoas potencialmente, que vão comprar toda semana a cerveja dela, que vão avisar para os amigos dela. Então, existe um efeito de rede aí, quanto mais pessoas conhecem esse negócio, mais forte essa marca. O nosso exemplo lá do Brota no início também, o efeito de rede. Quanto mais pessoas estão na nossa plataforma, mais empreendedores vão nos buscar, porque sabem que tem mais investidores. O problema do ovo à galinha aí, que um crowdfunding resolve, é brilhante. Então, esse tipo de negócio é que deve pensar em fazer um crowdfunding, e, ao fazer um crowdfunding, a partir de agora, começa a pensar, será que eu vou colocar isso num token? Será que eu vou lançar isso num blockchain?
Nós mesmos do Brota, e o convite se deve a isso, eu entendo, é porque estamos vendo esse mercado explodindo, entendendo que o nosso modelo também está em risco e, portanto, esperamos, ainda esse ano, início do ano que vem, no mais tardar, fazer também uma primeira emissão no blockchain. É poder emitir, em vez de contratos em papel ou contratos com uma assinatura digital, fazer essa emissão direto no blockchain, representando ações, representando mútuos conversíveis, debêntures conversíveis ou dívida pura. Os ICOs, todo ICO deve respeitar a ICVM 588? Não, como a gente já falou aqui, apenas se ele representar equity ou se ele tiver características de equity. Então, eu entro um pouquinho mais aqui no características que podem lhes trazer problema se vocês quiserem emitir um token e não sabem se aquilo pode entrar no radar do xerife aí da CVM. Então, tem 3 características principais. Nós vamos ter advogado aqui que vai me corrigir e vai aprofundar esses aspectos eventualmente, mas, em geral, tem um teste de Howney, eu acho que é o termo que eles usam, para entender se isso tem ou não essas características. O primeiro, se ele tem é um investimento de recursos financeiros, né, se está colocando dinheiro. Depois, se ele se enquadra como uma empresa, como uma organização societária. E, por fim, qual é a função desse token que está sendo emitido. Tá? Em termos de recursos financeiros, a distinção clara aqui é: você está vendendo o token ou ele está sendo doado ou adquirido através de uma mineração. Então, quando se pensa no Bitcoin, certo? Nunca houve um ICO do Bitcoin. Eles começaram a ser minerados, você trabalhava pela rede, você colocava seu computador na eletricidade lá e entrava na rede, e você tinha a chance de começar a ganhar aquilo. Então, isso não é um valor mobiliário. Diferente de Filecoin, aqui, por exemplo, onde foi feita uma emissão, foi feito dinheiro, captaram centenas de milhões de dólares. Vale notar que esse primeiro, o maior ICO de todos do Filecoin, usou também nos Estados Unidos uma plataforma muito semelhante ao Brota, chama AngelList, na verdade uma spin-off do AngelList, que chama AngelCoin, e eles captaram lá para o seu token, usando também a regra da SEC, que é o equivalente à CVM. Tá? E eu vou dizer por quê. Embora esse token ele tenha eu entendo, é um conceito puramente utilitário, você vai usar o token para guardar os seus arquivos, em vez de no Dropbox, no Filecoin, nessa aplicação deles. A empresa ainda não estava pronta. Ele não tem ainda o blockchain no protocolo desenvolvido, ele não tem os tokens. Então, essa é uma característica do timing da oferta. Você está captando no momento em que ainda depende muito do esforço desses empreendedores. Se esse é o caso na oferta, se você depende da qualidade daquele time, deles conseguirem lançar no mercado, há uma chance considerável disso ser entendido como uma característica de um valor mobiliário. Então, lá nos Estados Unidos, o Filecoin é parte significativa da captação. O que eles fizeram foi, eles emitiram um contrato, que eles chamam de SAFT, um simples acordo para futuro equity, futuro token. Se inspira num outro documento que é o SAFE, que é o Simples Acordo para Futuro Equity. Esse é o Simples Acordo para Futuro Token. Então, esses investidores colocaram lá centenas de milhões de reais e, em troca, receberam ou um token ou um documento que dá direito a trocar pelo token verdadeiro desse Filecoin em algum evento futuro. Tá? Um outro ponto importante para entender se tem essa característica de empresa ou não é: todos os benefícios oriundos desse token, eles são homogêneos, como se fosse um dividendo de uma empresa que todo mundo recebe proporcional à sua participação, ou se você contribui mais pela rede, se você trabalha mais pela rede, se você faz ações nessa rede, você recebe mais esse token. Se tiver esse segundo componente, onde o seu esforço pode originar mais tokens, ele tem menos cara de valor mobiliário e tem mais cara de utilidade de serviço. E, por fim,
O mais óbvio aqui é na função dele, ele espelha algum valor mobiliário, ele promete algum rendimento em cima daquele token que você tem, ou ele é simplesmente uma chave de uma API, algo que vai lhe dar direito a acessar aquele serviço num evento futuro. Então, para resumir, uma oferta com base na ECVM, ela teria uma venda de tokens, ela, em geral, é para empresas em pré-desenvolvimento, o blockchain, o token ainda não está desenvolvido, ela oferece benefícios iguais para todos, ou pelo menos proporcional à sua participação, e tem algum vínculo aí com voto, com direitos políticos, com equity nessa empresa. Tá? Então, hoje, na prática, como fazer um ICO de forma regulada no país, ou respeitando a 588, a gente vê dois caminhos. O primeiro é uma tokenização desse ativo, é você criar um contrato, esse contrato ter um espelho, né, ter um documento físico dizendo todas as regras daquele contrato, onde todos os proprietários do token, com as suas chaves, conseguem garantir a veracidade desse documento. E esse token, qual é a vantagem desse token ao invés de um contrato puro como ele já existe? No mínimo, é um token onde você eventualmente vai poder votar através dele de uma forma mais fácil, você vai poder fazer secundárias e passar para outras pessoas também de uma forma mais fácil, sem depender de tantas assinaturas, sem depender de preencher tantos contratos. E aí, funcionalidades que o Edilson vem desenvolvendo aqui, inclusive de colocar contas bloqueadas associadas a esse token, para que essa transição de uma pessoa para outra seja mais automática. Não precise primeiro receber o dinheiro, ou primeiro passar o token para depois receber o dinheiro. Essas coisas acontecem no momento em que, num contrato inteligente, elas são casadas. Tá? Então, o primeiro caminho é, vou tokenizar um contrato, nós aqui no Brota pretendemos ir nessa primeira frente, fazer uma emissão, usar padrões aí de contrato do Ethereum, RC20 ou algo do gênero, criar lá e entregar para os investidores esse token que vai representar todos os direitos que ele tem hoje na nossa empresa, com percentuais que aquilo representa no negócio. Business as usual, mas com tokens e com tudo que esse token pode representar no futuro de uma governança mais eficiente. O segundo caminho que eu já adiantei é através de alguns instrumentos conversíveis. Então, você faz uma emissão, respeitando a regulação, entregando papel, entregando token, entregando documento digital, e esse documento vai ser trocado em algum evento futuro pelos seus tokens originais. Para finalizar, eu trago aqui um elemento acho fundamental na hora de se pensar em fazer um ICO, que é como você vai distribuir esses tokens. E aqui eu trago uma distinção muito clara do modelo de negócio que as startups e que a indústria de venture capital vem desenvolvendo há dezenas de anos, que é um modelo em que os fundadores, principalmente nessas primeiras rodadas, eles muito raramente entregam mais do que 20% da empresa para os seus investidores. Se a gente pegar a principal referência em investimento em estágios iniciais, que é a Y Combinator, né, aceleradora lá dos Estados Unidos, de Dropbox e tantos outros, a instrução deles, a sugestão deles para todos os empreendedores e o que eles pegam de equity das startups é 7%. Ou seja, eles acreditam que o primeiro cheque de uma startup não deve levar mais do que 10% da participação social daquela empresa. Porque ela vai ter que fazer múltiplas rodadas de captação e, para isso, os empreendedores precisam ter incentivo suficiente para chegar ao final desse percurso e ainda ter gás, ter sangue para continuar trabalhando e com os incentivos bem alinhados. No modelo de ICO, a gente vê exatamente o oposto. A maioria dos core developers, né, dos desenvolvedores, dos fundadores, quando eles fazem essa primeira captação, eles ficam no máximo com 20% dos seus tokens. Então, eles já estão entregando, mesmo que faseado, né, com programas de vesting, como se chama, eles vão entregando aqueles tokens dependendo da passagem do tempo e do compromisso dessas pessoas com a rede, mas o fato é, grande parte do valor, aquele market cap lá do Ethereum de 18, 20 milhões quase de dólares,
ele já está na mão dos participantes, da multidão. Isso começa a trazer questões importantes da gente pensar. Qual é o incentivo desses fundadores de continuar desenvolvendo? Se o fundador que captou um crowdfunding de 20 milhões, recebeu moedas, aquele investimento em 2, 3 anos, multiplicou por 870, 820 vezes, cara, eu não preciso mais trabalhar, eu já fiquei rico, eu fiquei com 10% daquilo, 2% daquilo já me dá muito dinheiro. Qual é o incentivo que eu tenho para ralar, para vir aqui no Google Campus e sofrer, e passar a noite em claro, se eu já estou rico, se eu não preciso mais fazer mais nada? Então, acho que são questões e são novos paradigmas, novos modelos, é um novo tipo de empresa. Isso já vem acontecendo, né? Tem vários ICOs muito pouco consistentes, e eu acho que esse é um cenário do limite. O cara não vai entregar, não vai conseguir entregar. Pode ser que ele é um golpista, pode ser que não deu certo mesmo. Mas tem vários caminhos intermediários que é assim, o esforço, empreender um negócio, fazer uma nova empresa, depende de muito sangue, depende de muito esforço. Se eu já estou rico, se eu não tenho incentivo, já girei muito valor com aquilo, eu posso fazer simplesmente um corpo mole. Eu não estou sendo golpista, mas o nível de esforço que eu vou desempenhar não é o mesmo daquele empreendedor que não tem nada ainda, que não teve evento de liquidez, porque todo fundo de venture capital que coloca dinheiro não deixa que aquele dinheiro vá para os empreendedores. Ou se vai um pouquinho para o cara parar de passar fome lá, né, poder pagar o aluguel, mas, em geral, é parte desse modelo deixar os fundadores muito apertados, porque é isso que vai fazer o cara puxar mais. Então, não tenho resposta, não estou dizendo que um é certo, o outro é errado, mas são novas formas de se financiar uma empresa e que está sendo testado na prática. A gente vai ver problemas à medida que isso acontece. Então, em resumo, o que eu queria deixar aqui hoje existe um caminho para quem pretende fazer uma emissão de equity ou misto. A regulação brasileira ela é bastante favorável, no nosso entender, a isso. Existe um limite de captação de 5 milhões de reais, talvez para esses volumes aqui pareça muito pouco. A minha opinião pessoal é que 5 milhões de reais por ano, que é o que a regulação precisa, é bastante dinheiro para começar um novo negócio, e é 5 milhões de reais para fazer via internet, nada impede que você capte com fundos ou com investidores profissionais e institucionais um complemento disso. Nem todo token deve ser encarado como utility. E, de novo, para mim, a ICO aqui, esse é o verdadeiro crowdfunding. É o crowdfunding onde você capta com os seus reais usuários, com os seus reais clientes, com as pessoas que querem ver aquela rede dar certo. E isso realmente é revolucionário. Isso vai permitir que muitos novos modelos de negócio tenham sucesso e acabem com monopólios ou acabem com modelos mais centralizadores. Só um segundo. Como a gente está gravando, seria legal se você fizesse a pergunta no microfone, porque ela sai no áudio, depois fica mais fácil ainda, tá? A única coisa, quando for jogar, joga de volta as duas mãos. Fala no X. Aqui? Isso, fala perto do X. Pertinho? Isso, Sim? que aí ele sai. Tá bom? Beleza. Bom, a dúvida é o seguinte, se esse limite de 5 milhões de captação pela internet, pela rede, se é um limite de captação de investidores brasileiros ou se é o limite total de captação do ICO. Qual a diferença, né? Porque eu posso captar de gente da Rússia, posso captar de gente da China, posso captar de gente de qualquer lugar a partir do momento que você atingiu essas pessoas. Tá, perfeito. Esse 5 milhões é um limite de captação por CNPJ brasileiro. Certo? Você pode captar com um investidor na Rússia. Mas, no momento da oferta primária, nós, como plataforma, e agora nós somos regulado essa plataforma, nós precisamos fazer um Know Your Client, basicamente, desse cliente. Ele precisa criar, assinar alguns desses documentos que eu falei, ele precisa dizer que o que ele está investindo não é maior do que 10 mil reais, ou que ele tem dinheiro para aquilo, ele vai
a testar alguns conhecimentos de risco daquela oferta. Então, na oferta primária, eu diria que não impede investidores estrangeiros de investir, entretanto, limita a capacidade de atrair investidores, porque existe uma burocracia para investir no Brasil, esse cara vai ter que nos dar informações dele, de CPF, vai ter que ter um cadastro, não é muito fácil na oferta primária, tá? Entretanto, uma vez que você termina essa oferta primária e você captou 20 milhões de reais, sendo 5 milhões via internet publicamente, você vai seguir o protocolo lá, você vai listar isso numa exchange, ou mesmo que você não liste, alguém pode listar isso numa exchange, e esse investidor russo vai comprar nessa secundária. Tá, então você está dizendo que no pré-ICO... Não é no pré, é no ICO, na oferta primária, certo? Nessa primeira emissão de tokens, os primeiros detentores que entrarem nesse ICO pela 588, eles vão ter que respeitar algumas regras locais. Nada impede, eu entendo, e eu não sou advogado, mas nada impede de você fazer o equivalente do mercado tradicional, um cross-listing, e você listar numa exchange lá fora também, para trazer investidores de outros lugares do mundo, onde não há uma regulação tão forte para aquilo. Ah, mas aí você teria que ter algum registro no país onde você está captando, né? Não, lá não compete a CVM. A gente tem um modelo aqui, bom, acho que até o próprio daí o Edilson pode falar um pouco como eles estão estruturando o deles, mas a gente teve um outro caso aqui de uma empreendedora chamada Moeda, o negócio dela, é uma brasileira com uma equipe internacional e ela fez uma emissão de tokens lá no Swiss Bitcoin, no Swiss Bank, alguma coisa assim, e está aí, um monte de investidor brasileiro entrou, investidores do mundo inteiro entraram. Ela poderia fazer uma nova captação ou, ao mesmo tempo, captar aqui também, junto no mercado local, para atrair investidores no Brasil. Então, sim, não sei se eu consegui responder perfeitamente. A gente tem uma série de dúvidas ainda, e a gente está construindo isso com a CVM. A gente vai poder trabalhar essas dúvidas já. Tá, inclusive, não é querendo cortar, mas o tempo é meio curto, a gente tem a Helena, que vai poder dar todo o seu parecer jurídico, inclusive tirar diversas dúvidas, e já a gente vai para o painel. Guarda as questões, tá, que a gente traz elas todas para o painel assim que a gente finalizar a parte das exposições. Tudo bem? Pode mandar de volta? Pessoal, queria pedir um aplauso para o Fred. Obrigado. E agradecer a presença dele aqui hoje. Obrigado, Fred. E eu quero chamar aqui à frente, Helena Margarido, advogada da Sam Law, e ela vem tratando e cuidando com muito carinho de muitas empresas que trabalham com blockchain aqui no Brasil, vem efetuando um grande trabalho, e a Helena é exímia conhecedora no assunto de blockchain, e vai poder engrandecer muito esse debate com a gente. Tá? Helena, por favor.